encontra cerca de 134 franceses e uns 800 indígenas. E isto ocorre, então, a primeira operação, vamos dizer, anfíbia no Brasil, em que uma esquadra cerca uma ilha fortificada e, pelas cartas de Nóbrega e do próprio Mendes Sá ao rei, a fortificação, diziam eles, era poderosíssima, talvez a mais forte que houvesse no mundo. Não sei se isso é exagero, mas está na carta de Mendes Sá ao rei. Mas, então, ocorre o desembarque português na ilha que hoje é a ilha de Villeganhon e um combate muito intenso, travou-se um combate muito intenso. E chegou um momento em que, diz o Mendes Sá, ele só tinha a pólvora que estava no armamento. Estava a ponto de bater em retirada e ia ver como ele ia se retirar sem grandes perdas. Nesse momento, inexplicavelmente, os franceses e os indígenas fugiram para o continente. Mendes Sá arrasou a fortificação francesa de Villeganhon, da ilha que hoje se chama de Villeganhon, isso eu insisto, na época era Sergipe, ou Ilha das Palmeiras, e não tendo efetivos suficientes para fundar aqui uma cidade e se opor àqueles franceses que estavam vivendo entre os indígenas, estavam espalhados por todo o recôncavo da Baía de Guanabara, vivendo de comércio com os indígenas, falando tupi, com os mesmos costumes, muitos deles com os mesmos costumes dos indígenas, e isso era comuníssimo, não só franceses como portugueses, muitos deles adotavam até a antropofagia, né? Mendes Sá, não tendo forças para criar aqui um estabelecimento, retorna à Bahia. Esta é uma gravura também de TV, mostrando o ataque francês, o ataque de Mendes Sá em 1560, à ilha de Villeganhon. E aqui estão os navios, as naus e as caravelas de Mendes Sá cercando a ilha, bombardeando a ilha, e onde depois houve o desembarque e a ocupação da fortificação, porque os franceses e indígenas que aqui estavam fugiram para o continente e se espalharam pelo recôncavo da Baía de Guanabara. Agora, os franceses eles continuam pelo continente em terra firme e 7 anos mais tarde, o Estácio de Sá ele vai se instalar lá debaixo do Pão de Açúcar para continuar a guerra contra os franceses. Estácio de Sá entra na Baía do Rio de Janeiro, vê que não tinha as forças suficientes para derrotar os franceses e vai por mar para São Vicente, se entender com Nóbrega, e manda pedir auxílio também para o Espírito Santo e para a Bahia. Logo depois, Nóbrega, Estácio de Sá e Nóbrega resolvem fundar uma cidade aqui, para dali ser o ponto, a cabeça de ponte para combater os franceses. Então, entre o Pão de Açúcar e o Morro da Cara de Cão, é fundada no dia 1º de março de 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. É iniciado o combate aos franceses, há uma série de escaramuças, há um célebre combate das canoas, em que os portugueses são surpreendidos por 80 canoas indígenas, que tinham cada uma de 30, 35 homens, mas por um tiro feliz, a canoa que levava toda a pólvora que os índios carregaram explodiu. Então isso foi atribuído a um milagre de São Sebastião, porque era o nome da cidade, então seria um milagre de São Sebastião, e esse feito passou a ser comemorado sempre no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, embora este combate
tenha ocorrido em julho. Vem Mendes Sá com reforços chegados de Portugal, com 2 galeões, 2 naus e 6 caravelas, passa por Ilhéus, passa por Porto Seguro, passa pelo Espírito Santo, onde se engaja Araribóia com seus indígenas e vem para o Rio de Janeiro. Junta-se às forças de Estácio de Sá para atacar o primeiro mais próximo estabelecimento francês, que era em Uruçumirim, ali no Outeiro da Glória hoje. Aquele foi o local onde os franceses estavam concentrados e apoiados por grande número de índios. O primeiro ataque foi a Uruçumirim. Os franceses fogem imediatamente e fogem para onde? Para a Ilha do Gato, que era a ilha do hoje a Ilha do Governador, onde havia um grande número de aldeias indígenas tamoias que tinham substituído os temiminós de Araribóia e uma grande fortificação. O combate foi violento, mas os franceses foram derrotados e acabaram fugindo para o Cabo Frio. Nesse combate foi ferido Estácio de Sá com uma flechada e vai morrer um mês depois o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Durante algum tempo, os franceses ainda ficaram no Cabo Frio e dali passaram para o Rio Grande do Norte, que não estava colonizado pelos portugueses. Então, isso é, vamos dizer, o fim da França Antártica e no século seguinte vai haver a França Equinocial. Agora, o grande rescaldo que nós temos da história da França Antártica é que 200 anos mais tarde, o que acontece? O Michel de Montaigne, já em 1550, ele já tinha escrito um ensaio sobre os índios no Brasil. 200 anos mais tarde, um pouco mais que 200 anos mais tarde, o Rousseau ele vai resgatar essa literatura francesa do século XVI, que passa pelo Léry e pelo Montaigne, mas que passa fundamentalmente pelo índio brasileiro. E ele vai lá falar do espírito do bom selvagem. O próprio Lévi-Strauss, ele quando depois, fugindo da guerra, esteve no Rio de Janeiro, ele gostava de dizer que ele procurava pela cidade do Rio de Janeiro os traços de Jean de Léry, que para ele o Jean de Léry era o verdadeiro pai da antropologia moderna. Então, a França Antártica é um evento menor, mas o rescaldo dessa história tem um forte peso na forma de se pensar a sociedade moderna do final do milênio.